falar hoje sobre carnes fritas, assadas e grelhadas. Então, essas carnes podem ter substâncias mutagênicas, carcinogênicas e cocarcinogênicas. Uma delas são as aminas heterocíclicas aromáticas. E nós vamos dividir em vários vídeos sobre o assunto. Aqui nós temos a parte 1 sobre a importância das aminas heterocíclicas aromáticas. Além das aminas heterocíclicas, nós temos outras substâncias com esta atuação, como os AGEs, que nós falamos em 3 vídeos recentemente, os hidrocarbonetos aromáticos, como o benzopireno, que vem da queima do carvão e também da gordura ao pingar na chama e voltar em forma de fumaça, na ingestão de sal e na pouca atividade física. Os AGEs são os produtos de glicação avançada da proteína que tem correlação com as doenças crônicas e também com o câncer. Então, o relatório sobre cancerígenos de 2004 listou as aminas heterocíclicas no Programa Nacional de Toxicologia como provável carcinógenos humano, isto após a ingestão por animais de uma alimentação com aminas heterocíclicas a longo prazo. Os dados são insuficientes, entretanto, para apoiar a conclusão de que esse risco é especificamente devido a MEIQ, 8-MEIQX ou FIP presentes nesses alimentos, embora as evidências epidemiológicas sugerem que o consumo da carne bem grelhada é associada com maior risco de câncer em humanos. Por quê? Porque tem outros fatores, como falamos anteriormente. Então, a FIP, que nós falamos nesse instante, então vem da fenilalanina juntamente com a creatina que vem do metabolismo do músculo. Então, em outro vídeo vamos explicar bem detalhado como se forma a FIPS. Então, ela é carcinogênica, mas também existem as cocarcinogênicas. Mas para isso ela precisa de uma ativação metabólica do citocromo P450, que ocorre no fígado, em especial a CYP1A2. E para a formação dessas aminas precisa uma temperatura superior a 150 graus por 2 minutos ou 130 por 6 minutos. E esta reação vem da interação piridina-pirazina, que é um produto da reação de Maillard, com aldeíde e creatina do músculo. Isto é um dos 2 tipos de formação de aminas. O outro tipo, com temperaturas acima de 200 graus pela pirólise de aminoácido. Então, os métodos de cocção, fritura, churrasco, assado, no forno ou grelhado, podem formar essas aminas e precisa-se então atentar para o grau de cozimento. Outros fatores concorrem para a formação de amina, como a atividade de água, ou seja, o conteúdo de água do alimento. Também a concentração de substratos é outro fator importante, quer dizer, a concentração de aminoácido, de creatina nas carnes musculares. E também a presença de compostos inibidores ou ativadores. Então, conclusão, a dieta é uma mistura complexa de substâncias e pode ter cancerígenos, carcinogênicas, substâncias anticarcinogênicas. E uma abordagem simplista de avaliar apenas as aminas heterocíclicas pode não ser apropriado. Então, nossa proposição é falar sobre as aminas heterocíclicas em carnes. Eu sou a professora Lucita Jai Seara. Então, em tecidos humanos, nós encontramos aminas, como no cabelo, nos fluidos biológicos, como o plasma, na urina ou bile e no leite de mulheres saudáveis. Apenas uma refeição contendo carnes fritas, assadas ou grelhadas pode ser detectado na urina, aminas heterocíclicas e também no leite materno. Então, essa
esse encontro dessas aminas nesses fluidos corporais reflete a uma exposição recente. Então, o que foi observado é que nenhuma associação existe sobre o consumo total de carne ou de carne vermelha com o conteúdo de aminas. Por quê? Porque não é a carne que vai ter amina e nem a carne vermelha. E quando falamos em carnes contendo amina, essa associação ocorre através do cozimento. Então, carnes bem muito ou bem muito assada, tanto pode ser a carne vermelha como a carne de frango ou a carne de peixe, desde que tenha esse método de cocção. Então, existem pontos de vista divergentes nos estudos epidemiológicos, porque alguns estudos epidemiológicos trataram somente da carne vermelha e outros da carne vermelha muito bem assada. Então, esses mostraram que essa carne vermelha muito bem assada pode induzir a certos tipos de câncer. Já outros que falaram só da carne vermelha não encontraram essa associação. Mas os peritos da Pesquisa Mundial do Câncer revisaram os dados e concluíram que o consumo elevado de carne vermelha provavelmente aumenta o risco de desenvolver câncer coloretal e possivelmente aumenta o risco de câncer de mama, pâncreas, próstata e de rins. Por quê? Porque com o aumento do consumo de carne, provavelmente vai haver o consumo das carnes muito bem assadas. Então, a influência do método de cocção é grande. Então, foi avaliada essa influência do método de cocção. E os resultados dos estudos sobre esse método de cozimento não são consistentes. Por quê? Porque existem variáveis. Essas variáveis utilizadas como tempo, temperatura, umidade, né? Então vai modificar bastante. Também é preciso reconhecer que existe uma predisposição genética, a presença de determinados genótipos relacionados às aminas para o metabolismo parece aumentar o risco de qualquer tipo de câncer. Assim, a predisposição genética parece ser o principal fator no desenvolvimento do câncer relacionados com as aminas heterocíclicas e com outros mutagênicos. Então, qual é a dificuldade maior? Uma das maiores dificuldades dos estudos epidemiológicos do consumo de aminas é estimar a exposição às aminas. E nessa estimativa, nós nutricionistas temos um papel bem importante, porque temos que ver o questionário de frequência alimentar. A avaliação dietética em combinação com dados analíticos sobre os níveis de aminas em vários alimentos é considerada para estimar a ingestão de aminas heterocíclicas predominantes, como a FIP e a 8-MIQ-X. Para obter essas avaliações, questionários de frequência alimentar devem incluir obrigatoriamente a quantidade de alimentos consumidos, o método de preparação e o nível de cozimento. Nível de cozimento, ou seja, se ela está no ponto, se está bem passada ou se está muito bem passada. Quer dizer, Então, fotos coloridas devem ser adicionados durante esse questionário de frequência alimentar, devem ser usadas para avaliar a frequência do consumo sobre o grau de cozimento e indiretamente isso vai dizer a quantidade de aminas. O grau de cozimento, a relação entre o grau de cozimento e a superfície dourada pode variar, porque algumas pessoas fritam a carne a uma temperatura elevada por um tempo curto para obter uma superfície marrom sem o cozimento interior. E enquanto que outras pessoas fritam a carne em uma temperatura mais baixa, mas por um longo tempo. Então, isso pode levar ao mesmo nível de coloração da superfície, de escurecimento da superfície, mas quantidades de aminas muito diferente, quer dizer, bastante diferente. Outra questão é o consumo dos resíduos de panela, ou seja, em alguns países a pessoa frita a carne, sobra um líquido e esses resíduos de panela são usados para preparar molhos. Então, resíduos de panela contêm quantidades substanciais de aminas heterocíclicas comparada com o alimento correspondente.
Então, diferenças entre os grupos, práticas culinárias e hábitos alimentares diferentes entre diferentes populações e as conclusões traçadas a partir de uma população não podem ser aplicadas a outros grupos. Então, estudo recente de 2011, então mostra que os estudos epidemiológicos mostraram que a maioria das aminas são altamente mutagênicas e quase todas elas também cancerígenas. As concentrações de aminas podem ser dependentes do tipo de carne, dos procedimentos de cozimento, do pH, da atividade da água, de carboidratos, de aminoácidos livres, de creatina, de calor e de transferência de massa, lipídios, oxidação lipídica e antioxidantes. Então, aqui nós temos a ativação metabólica das aminas. Então, as aminas heterocíclicas, elas sofrem a ação da P450, que se reduz e ocorre uma N-hidroxilação. Então, a N-hidroxilamina, que através de uma acetilação, ela passa para a cetoxiéster, depois para o íon arilnitreno, e aí vai provocar um dano ao DNA. Então, é este o mecanismo que faz com que a amina heterocíclica venha causar um dano, quer dizer, venha a ser mutagênica e depois carcinogênica. Então, resumidamente, o que é que nós temos? Que as aminas heterocíclicas aromáticas são formadas em alimentos proteicos submetidos aos métodos usuais de cocção, e as aminas são ativadas pela citocromo P450, especialmente a CYP1A2, tornam-se mutagênicas e carcinogênicas mesmo em baixas doses, e que a avaliação precisa da exposição humana tem que se ver a cocção da carne, o tipo de carne, o método de cocção, o nível de cozimento, a frequência do consumo e o tamanho da porção. Isso tudo, junto com a concentração de mutagênicos através do banco de dados, pode-se a estimativa de ingestão, porque pela validação de registro de alimentos biomarcadores, e a avaliação da exposição humana a aminas requer questionários alimentares com métodos de cocção e métodos seguros de análise de alimentos em alimentos cozidos e biomarcadores de exposição, ou combinando a avaliação dietética com os biomarcadores. Então, a ingestão humana de aminas ocorre em nanogramas a microgramas por dia, dependendo da dieta individual, das preferências e da escolha dos métodos de cocção. A ingestão estimada diária de aminas varia de 0 a 15 microgramas por pessoa por quilo por dia. Então, aqui o Comitê Executivo de Carcinogênio diz que a exposição humana varia de 1 a 17 nanogramas por quilo de peso por dia. E mesmo em dose de nanogramas por grama no alimento, as aminas estão associadas ao desenvolvimento de câncer, desde que fatores que estimulem o desenvolvimento neoplásico estejam presentes. Considerações finais. No momento, nenhuma agência federal monitora o conteúdo das aminas nos alimentos. O impacto de exposições às aminas heterocíclicas demonstrou ser significativo e real. Não há nenhum limite máximo a ser consumido que represente o risco de câncer. Não há nenhum guia a respeito do consumo dos alimentos contendo aminas heterocíclicas. O limite máximo de ingestão para o risco de incidência de câncer ainda não foi estabelecido. Obrigada. Recomendamos a leitura do nosso blog Alimentos e Nutrição, Processamento e Alterações.